Aí, muito bem. Já estamos aqui ao vivo nessa noite maravilhosa de quinta-feira. Eu, Andréa Martins, estou aqui diretamente do Centro Técnico Magcolor, no Estúdio Vitrola, no nosso primeiro podcast, primeiro episódio de muitos outros que virão. E com um tema super interessante, super ótimo, que é a ceratopigmentação terapêutica reconstrutiva, claro, no nosso Brasil, que é quando a medicina traz dignidade. E eu estou aqui com os dignos doutores, que são aqueles que são responsáveis por tudo o que a ceratopigmentação vem acontecendo aqui no nosso país, no nosso Brasil. Dr. Giovanni e Dr. X. Muito prazer, muito boa noite. Muito obrigado. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Que hoje, né, a gente tem uma notícia muito importante para trazer para o nosso público, né? Que sejam muito bem-vindos, que vocês estejam aí nos vendo. Que pela primeira vez no Brasil, a gente tem um parecer claro, técnico e ético do Conselho Federal de Medicina, e que eu sei que regulamenta o procedimento de ceratopigmentação. E também tem muito a participação de vocês para que isso se tornasse realidade. Né? Então, não é só um parecer técnico do Conselho Federal de Medicina, mas sim realizado por médicos, no caso oftalmologistas, que defendem e preparam a ceratopigmentação. E hoje a gente veio falar sobre os limites que a ceratopigmentação traz e o que vantagens que quem é paciente monocular tem, enfim, né? Toda essa segurança e a proteção do paciente e do médico e a boa medicina tem para nos trazer. Conta pra gente. Quer começar, X? Muito boa noite, Andréia. Muito obrigado pelo convite, né? A gente estar aqui falando desse tema. Muito importante, assim, isso foi uma luta de muitos anos, né? Porque desde lá 2016, quando eu comecei a trabalhar com a ceratopigmentação, a principal questão mas pode fazer isso no olho? Né? Pode pôr um pigmento de tatuagem, de micropigmentação na córnea de alguém? Né? Isso é seguro? E eu me embasava muito nos estudos que a gente já tinha, né? Os estudos científicos do professor Jorge Alioy, que fez um grande compilado de tudo que já existiu e avançou muito, né? Então, em 2015, ele publicou um livro sobre ceratopigmentação em que ele já descreve todos os testes de biocompatibilidade e tudo mais. Então, eu comecei a estudar mais a fundo, né, essa questão do procedimento e dos pigmentos. E eu vi que, sim, os pigmentos hoje, como eles já são fabricados no Brasil com o registro na Anvisa, com as exigências da Anvisa, né, a gente pode usar com segurança no corpo humano, mas isso ainda é muito polêmico na medicina, né? Ainda é uma área que muitos ficavam questionando isso, por falta de conhecimento mesmo. E por falta de ter já um histórico, quer dizer, não tinha nenhum procedimento médico que permitia o uso de um pigmento, né? Até então. Então, mas assim, a gente está falando de pacientes com olhos cegos, né? Que estão sofrendo absurdamente por ter o rosto desfigurado, que não conseguem se olhar no espelho, que não conseguem olhar no olho das pessoas, que estão marginalizados, que estão sofrendo preconceito, né? E aí ele já está com o olho cego, né? E aí eu tenho um pigmento que é, pela Anvisa, classificado como um produto médico, né? Porque o pigmento de tatuagem hoje, ele é registrado como um produto médico. Não é um cosmético, né? Por quê? Justamente porque ele vai ficar implantado no corpo humano para o resto da vida. Então, ele tem que ter critérios bem definidos, né? Então, de toda essa pesquisa, toda essa luta que a gente fez, a gente, né, os defensores aí da ceratopigmentação, né, Giovanni? A gente afirmava categoricamente que os pigmentos eles podem sim ser usados, apesar de ser um uso off-label ainda, porque na bula do seu pigmento não está escrito que pode ser usado no olho, né? Porque não tinha essa finalidade ainda.
mas a gente já tem os pré-requisitos necessários. Então, ainda é um uso off-label, mas a gente batia na tecla de que ele pode sim ser usado com segurança, porque a gente já tem evidência disso, de acordo com os estudos que foram feitos no exterior e com a nossa prática clínica, né? Então, a partir daí, a gente ter, então, um Conselho Federal de Medicina, que é o maior órgão da medicina nacional, né? Que regulamenta, de fato, o que um médico pode ou não pode fazer, ou deve fazer. Então, esse órgão emitir um parecer, de fato, regulamentando a ceratopigmentação, com todos os critérios que a gente vai discutir aqui agora, é crucial, né? Porque agora a gente não tem mais como ouvir certas críticas, porque é um procedimento que, né, não estava muito bem claro se precisava ser feito no centro cirúrgico, se tinha que ser realmente um médico fazendo, se tinha que ser um oftalmologista, né? Porque quando diz assim, porque tem muita gente que não é médico aqui, assim como eu, então, toda vez que o CFM diz que é um ato médico, ele é exclusivamente realizado por médicos, claro, e para fins terapêuticos para ajuda na saúde humana. Exatamente. Cooperação na saúde humana. Esse é um ponto que a gente sempre recebia essas perguntas, né? Então, prazer, gente, aí. Espero que vocês gostem dessa live. Eu acho que não é fácil ficar na vanguarda do negócio, até porque não tem nada muito bem padronizado. E é isso, então você recebe as perguntas, é só médico mesmo que pode fazer? Mas por quê? Se eu uso uma tinta similar, um pigmento similar para outras coisas há muito mais tempo do que vocês, né? Porque a ceratopigmentação, do jeito que ela é feita pela gente hoje, no método que a gente acabou criando, tem pouco tempo, poucos anos ainda de desenvolvimento, mas e pra gente faz muito tempo, mas às vezes as pessoas já estão trabalhando com micropigmentação, dermopigmentação muito mais tempo que a gente. E eu me questiono também, será que essa pessoa não tem muito mais experiência com as agulhas e manipulação de um dermógrafo do que eu? Provavelmente. Mas tem todo o contexto de ser um olho que você está fazendo, né? Aí é que eu entro que acho que... né? Então... Que se você não levar a sério que é um procedimento médico mesmo, e tem que ser, porque tem todo um rigor científico envolvido que aquilo tem riscos, né, no procedimento de acontecer complicações e que quem trata aquilo antes e depois é um médico. Então, acho que tira a dúvida de que é um oftalmo que tem que ser. Diferente de uma tatuagem na pele, né? A gente está lidando com um olho cego, ou seja, tem que ter um diagnóstico por trás, começa por aí, né? O que aconteceu com esse olho para perder a visão? A indicação do uso, ela deve partir de um médico. Exatamente. Exato. Então, primeiro tem que avaliar esse olho para entender em que situação está esse olho, que situação que está a córnea, qual a espessura dessa córnea, se tem risco de perfuração, se tem alguma doença em atividade, né? O que está acontecendo ali, para daí a gente pensar em qual técnica utilizar, né? E no pós-operatório precisa de antibióticos, precisa de um cuidado extremamente rigoroso para esse olho cicatrizar, né? Então, não dá para fazer isso sem ser um oftalmologista, realmente. É uma formação, né, que o médico tem para avaliar se o olho está saudável, se ele está recuperando bem, se não está, e indicar e contraindicar principalmente. A cirurgia boa dá muito certo quando você indicou direito também. Você deve levar muito mais tempo de experiência para contraindicar certo do que indicar. E assim, eu pude participar da imersão ceratopigmentação vis-a-vis, e que indico, se tem médicos aqui, oftalmologistas, participem da próxima, porque é espetacular. Você já é veterana de quantas aí? Eu já... Desde a primeira. Só fui em uma, né? Só na última mas... que eu não pude estar. Mas desde a primeira Mas desde a primeira, então assim, é onde eu aprendi muito, né? Mas de forma alguma eu me sinto nem apta nem para pôr a mão no olho do porco, pra falar a verdade. E pensando nisso, assim, dentro da Cerato, falando de indicação de uso, dentro do vis-a-vis, vocês trazem suportes, vocês trazem os psicólogos, outros profissionais que fazem acerca dessa indicação de uso. Total. Então, conta pra gente, assim, como que é feita realmente essa indicação para o paciente monocular, né? E cego, né? Assim. Eu acho que isso é um ponto crucial, assim, porque na medicina a gente fala muito de técnicas, né? De técnica cirúrgica. Só que a gente está lidando com pacientes que estão passando por momentos psicológicos muito delicados, né? Eles sofreram um trauma já de perder a visão, depois eles se traumatizam de novo por ter o rosto desfigurado,
e a gente vai mexer nisso, né? Então, quer dizer, na maioria das vezes, o procedimento dando certo, a gente vai melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa. Eles realmente saem assim do fundo do poço, viram outra pessoa. Por outro lado, complicações existem e são esperadas até, porque é um olho, como eu disse, que já tem muitos problemas. É um olho que já está num processo de degeneração e de atrofia. E a nossa cirurgia não vai fazer milagre. Esse olho não vai ficar perfeito, maravilhoso, lindo, impecável o resto da vida, né? Ele vai continuar nesse processo. Então, alguma complicação que aconteça, ou que o próprio olho dele desenvolva outros problemas, né? Ou até que o resultado estético final não seja o ideal, o esperado, isso vai trazer um abalo emocional muito grande, tanto para o paciente quanto para o médico, né? Então, é muito importante a gente entender onde a gente está pisando e ter essa responsabilidade com os nossos pacientes e com a gente mesmo, de entender como é esse processo psicológico, né, da autoimagem do paciente que a gente está mexendo e como lidar com toda essa carga emocional. Isso tudo é muito importante. Então, a gente sempre traz para o nosso curso uma psicóloga especialista em autoimagem, que é a Liv, uma querida, um beijo, Liv, para ensinar para a gente um pouco, né, dessa questão. E eu acho que isso é fundamental. Assim, a gente sempre faz um exercício de empatia também no nosso curso, em que a gente coloca uma lente branca, né, nos nossos alunos, na gente sai na rua para a gente realmente sentir o que é perder a visão de um olho e ainda olhar no espelho e ver a reação. Ontem, eu atendi um pós-operatório de um paciente que ele é médico e ele operou comigo, tinha um olho branco, teve um trauma e tal. Ele vai saber quem é. E aí ele me contou que ele viu no meu Instagram do curso, ele viu que a gente faz essa prática. Ele falou, cara, é muito legal vocês fazerem isso. E é muito bom porque o médico não faz a menor ideia de quanto é difícil, mas ainda assim, a gente uma maneira de empatia, de tentar se pôr no lugar. Ele falou, ainda assim, você nunca vai entender como é que é ser uma pessoa monocular. Realmente, a gente tem que sempre... É o diário, né? Você tem que sempre tentar entender, mas saber que você nunca vai conseguir se pôr exatamente no lugar daquela pessoa. Tentar ser o mais empático possível é o caminho, eu acho. Assim, né? Mas... E a gente vê isso bastante, assim, o que a gente vê no curso, e eu vi também um paciente seu chegando, X, no seu consultório, o resultado é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão perfeito, que mesmo com os anos que eu tenho de experiência, eu não reconheço se você não falasse que era uma ceratopigmentação e que um dia né, ele teve o olho opaco, né? Fica muito bom. Nem percebe que a pessoa é cega também. É muito bonito ver isso. Alguns pacientes até falam assim, né, que como agora não está evidente mais, as pessoas acham que ele voltou a enxergar, ou então, se ela tromba em alguém, a pessoa fica, tipo, já achando ruim. Ela fala, não, eu sou cega, não enxergo desse olho. E a pessoa, né, fica... Então, assim, pô, você não está enxergando? Não tô. Tá. Até legal virar uma briga ali. Mas tem que provar que não enxerga, né? Eu acho que é importante também, nesse momento, a gente explicar um pouco melhor o que é a ceratopigmentação, então, né? Para que finalidades que existe, porque é isso, no livro lá do professor Alió, na literatura científica, existem finalidades diferentes, né? Então, existem técnicas diferentes de ceratopigmentação, e o Conselho Federal de Medicina, ele aprovou uma delas. Vale então, a pena agora a gente destrinchar essa... Isso. É importante a gente explicar. Então, quer explicar, Giovanni? Explica para o pessoal o que é a ceratopigmentação e quais são qual é a classificação de técnicas que a gente tem aí. E aí depois eu comento sobre o que o parecer falou. Vamos lá. A gente tinha por literatura, livro e artigos algumas classificações e era meio confuso, que não era sempre um padrão. O Conselho Federal de Medicina estabeleceu ali no decreto ali, né, que... classificando cada ceratopigmentação, e algumas podem, outras não podem ser feitas no país. Então, basicamente, a ceratopigmentação, em geral, é você levar pigmentos para a córnea, que é essa capa, a tampinha do nosso olho, seria essa capa transparente que ficou opaca. Em geral, essa cirurgia nasceu para isso, para arrumar um olho que ficou branco, e por isso chama ceratopigmentação, é pigmentar a córnea.
E dentro disso você pode classificar de várias maneiras. Então, o olho que está cego e está branco e você pigmenta aquilo lá é o que você conversou de terapêutico reconstrutivo. Ou seja, o olho não tem mais visão, mas você está criando uma imitação do que é o olho bom dele naquele olho branco. Isso pode e está a partir de agora, né? Então, liberado, depois você vai falar mais sobre isso, mas basicamente essa categoria ali da ceratopigmentação, que é a que a gente defende, finalmente foi regulamentada. E é um ato médico feito exclusivamente, realizado exclusivamente. Isso. É uma bandeira fincada sensacional, que há muito tempo a gente batalhou. Aí, terapêutico funcional, que a gente pode classificar a segunda etapa, seria um olho que tem problema na íris, que ele tem uma alteração anatômica, então ele tem um buraco, um pedaço da íris faltando, e você pode fazer uma ceratopigmentação de um setor para arrumar um problema. A pessoa tem um sintoma clínico. Tá enxergando duplo, tá vendo com luz incomodando, fotofobia e um monte de coisa. Tem queixas, tem problema, e você pode tratar. Então é terapêutico, só que o olho tem visão, então funcional. Continua funcionando aquele olho. De um jeito bem simples, né? E esse não está liberado no país. Isso seria um passo, eu entendo que é um passo muito longo. Para já regulamentar, já sair liberando tudo que a gente acha importante, eu acho que ainda é muita coisa. Realmente, já ter trabalhado na ceratopigmentação terapêutico reconstrutivo já está ótimo. Funcional, quem sabe um dia. E a que não foi realmente, foi bloqueado totalmente como proibida de ser feita, que é aquela feita fora do país, que é a ceratopigmentação cosmética pura. Que a gente já não sabe, eu não sei de ninguém fazendo no país. E eu acho que é algo que falta... troca a cor do olho. Que é chamado trocar a cor do olho de quem enxerga, né? Que tem muito famoso seria fazendo a fora. Pigmentação também, mas para olhos com visão de uma pessoa que enxerga normalmente, que quer só trocar a cor do olho, puramente cosmético. Né? Isso já está sendo feito em vários países do mundo. No Brasil ainda não é permitido e o Conselho Federal de Medicina foi bem enfático em proibir, em vedar essa técnica aqui no Brasil. Né? Antes não era nem proibido nem liberado. Exato. Ou seja, estava naquele, a gente chama de off-label, quando não está regulamentado, mas não está proibido. Agora não, está proibido, declaradamente proibido. Acho que é legal. Também declaradamente permitido fazer a ceratopigmentação. Exatamente. Para olhos cegos, para olhos quem cegos. tem opacidade, Exato. né? Acho que é legal Eles a têm que gente ler comemorar. um trechinho mesmo aqui do parecer. Eu tô com ele aberto aqui, justamente para a gente ver as palavras que eles usaram, né? É bom ler os termos, então, né? assim, a indicação terapêutica reconstrutiva é a única indicação aprovada. Ela é precisa e restrita. É um procedimento que destina-se a pacientes portadores de olhos sem percepção luminosa ou com baixa visão extrema e irreversível. Ou seja, uma cegueira, né? Não precisa ser cegueira total, mas uma cegueira... Uma cegueira legal, jurídico. Né? Que é uma baixa visão extrema e irreversível, cuja aparência é afetada por opacidades corneanas ou leucomas, né? Seu uso deve ser considerado como última opção terapêutica, indicado somente após a constatação de que métodos menos invasivos, como o uso de lente de contato cosméticos, são ineficazes, contraindicados ou não tolerados pelo paciente. O objetivo do procedimento é a reabilitação psicossocial e a restauração da dignidade do indivíduo, sem qualquer finalidade de recuperação visual. Então, é bem isso que a gente estava falando, né? A gente sempre dá a possibilidade, tenta uma lente de contato colorida, cosmética primeiro, mas muitos desses pacientes não toleram, eles já estão com o olho um pouco atrófico, então a curvatura da córnea já não permite que a lente de contato se encaixe, e aí a lente fica dançando, né? Teve uma paciente minha que ela voltou no pós-operatório e falou assim: nossa, doutora, eu ficava na frente do espelho piscando e aí não saía do lugar, porque a lente ficava subindo, que ela usava antes, né? Então ela tinha uma lente que ficava saindo, e aí ela de repente ela ia no espelho, a lente estava lá do outro lado do olho e ela estava passando vergonha e não sabia, né? Então, nessas situações que a ceratopigmentação ela vai ser indicada, e tem muita gente que está nessa situação e que precisaria desse procedimento. E não sabe que existe o procedimento e que ainda nem né? sabe que existe, né? Então, assim, essa é a maior finalidade, né? É reabilitação psicossocial com esse procedimento reconstrutivo. As finalidades funcionais, ele coloca, então, por que é contraindicado, né? Em pacientes com potencial de visão, nos casos de aniridia, de coloboma de íris ou iridodiálise, que vão sofrer com fotofobia, diplopia ou até ofuscamento.
Então, o Conselho Federal de Medicina entende que a aplicação de um pigmento numa córnea, mesmo que patológica, mas em um olho que tem visão, né, que ainda preserva uma visão, não se justifica por 2 motivos. Risco para a visão residual. Então, ele entende que o procedimento, embora seguro em córneas com leucoma e olhos cegos, carrega riscos inerentes que não podem ser sobrepostos a um olho com uma visão útil. E também a dificuldade de exames futuros. Então, ele entende que se eu tampar a córnea com tinta, eu não vou enxergar o que eu estou vendo lá, o que tem lá para dentro do olho. Né? Então, basicamente, ele fala que a pigmentação da córnea pode impedir ou dificultar permanentemente a realização de exames e procedimentos oculares essenciais para o acompanhamento da saúde do olho, como um mapeamento de retina, avaliação do nervo óptico e eventuais cirurgias intraoculares. Essa limitação é inaceitável em olho que requer monitoramento contínuo. Então, aqui, eu acho que assim, ele lista isso como uma contraindicação, mas tem casos e casos. Eu não sei o que você pensa disso, cara, mas eu tenho minha opinião. Não, com certeza. Eu acho que isso, a gente tem a mesma opinião. A gente sabe que tem indicações. A questão é, o conselho ainda não entende que essas indicações são realmente seguras. Cabe a nós provar que assim como a gente provou já da ceratopigmentação para olhos cegos. Eu ia falar. Tá? Então, a gente já tem evidência científica suficiente de que a ceratopigmentação funcional, terapêutica funcional, ela é segura e ela tem as suas indicações, mais precisas ainda do que a outra, né? Porque no olho cego a gente tem menos por aí. Você tem que tomar muito mais cuidado, mas eu entendo que em âmbito jurídico, na parte que eles têm que tomar uma posição, convém eles terem feito desse jeito, que foi a melhor decisão. Inclusive, eu ainda acho isso também. Porque é isso. Sem dúvida. Eu acho que esse é o primeiro Calma, passo. Né? Aí faz mais estudo em cima, prova que realmente a dispersão do pigmento não tem, que os exames não são impedidos de serem feitos depois e tal, e tudo mais, que já tem bastante estudo lá fora. Porque se isso começou a ser feito lá fora primeiro, a gente tem que olhar muito lá para fora nesse sentido da ceratopigmentação. Para onde está caminhando lá? Tiveram complicações? Tiveram. E tiveram coisas que não complicou? Teve. Teve exame que não alterou em nada ser feito? Teve. Campo visual, você escutava muito que não dava para fazer em quem fizesse isso, né? Porque fechava o campo da visão da pessoa. A gente sabe, tem uma pupila mínima de tamanho que a gente vê que, pelos estudos, não altera os exames para serem feitos, não reduz o campo de visão da pessoa. E aí meio que eu já sei que não acontece isso, mas falta mais estudo mais bem feito também e mais quantidade de estudo para eles mudarem isso aí. Mais quantidade de médicos também, mas né, aquilo que vocês também batalham, né? Por isso quanto mais gente formar fizer, mais médicos, de esclarecer para mais pessoas. É isso. E de cada vez a gente ter materiais mais próprios, mais adequados, os próprios pigmentos, né? Então, quer dizer, por mais que a gente saiba que os pigmentos, como eles já existiam antes da gente começar a fazer a ceratopigmentação, eles podem ser usados porque eles já são registrados na Anvisa como classe 3, já tem todos aqueles critérios, isso não significa que eles já são o ideal para a córnea. Né? Pelo contrário, a gente está desenvolvendo e trabalhando em cima disso justamente para a gente ter um material mais específico ainda e próprio, né? Eu acho que podia falar dos exatos pigmentos que estão ali na mesa. Aqueles ali, né? Você como... Eu vou fazer agora a escada para você. Eu sou um host. Antes de vir pro pigmento, tem uma coisa interessante que eu acredito que vai impactar. O número de monoculares que a gente tem no Brasil. Quantas pessoas podem ser dignas desse tratamento e podem ser beneficiadas e voltar a enxergar vis a vis, cara a cara? Boa. Quantos? Em número, assim? O número exato a gente não tem, mas o que a gente tem de estatística é que no Brasil, isso é uma estatística do último censo, né? A gente tem 6 milhões de pessoas com deficiência visual grave. Desses 6 milhões, então, a gente tira que 500 mil são cegos bilateral. O cego bilateral, ele pode fazer ceratopigmentação também? Muitas vezes pode, porque se ele está com os 2 olhos esbranquiçados, ele sofre com isso também, com estética, né? Então, tem cego que põe prótese, tem cego que usa lente de contato e tem cego que pode fazer a ceratopigmentação, cego bilateral, né? Totalmente. Mas
é um número mais restrito ainda, né? Ainda assim, são 500 mil no Brasil. Agora, a gente tem, então, 5 milhões e meio de pessoas que estão cegos de um olho só. E essas pessoas, elas podem já ter tirado esse olho e usar uma prótese, ter feito uma evisceração, uma enucleação, né? Ou eles podem não ter uma cegueira aparente. Uma parte não tem olho branco, né? que esbranquiçou. Ainda, pelo menos, né? Mas muitos vão desenvolver. Então, a pessoa teve um descolamento de retina, ficou cega permanentemente. O olho dela tá normal, parece que não tem nada. Mas 20 anos depois, o olho começa a ficar esbranquiçado. Então, ela ainda pode vir a ficar com o olho esbranquiçado. Né? Então, assim, é um número muito grande. Vamos pôr que seja metade disso, desses 5 milhões e meio, vai ser 3 milhões. Imagina, tem 3 milhões de pessoas no Brasil nessa situação. Né? Só que essas pessoas, elas estão escondidas, elas estão tampando o olho, elas estão os de óculos escuros, elas não saem de casa, elas estão com vergonha de sair na rua. Cara, me veio a ideia de fazer um censo. Nunca tinha pensado nisso. Um censo com as pessoas, achar as pessoas monoculares que nunca falaram com a gente, assim, que não tem contato. E fazer uma pesquisa. Você sabe o que é ceratopigmentação? Já te ofereceram alguma coisa pra melhorar a estética desse olho? Te incomoda? E pode começar por hoje, quem está assistindo, quem está aqui com a gente, Boa quem vai ideia. assistir no futuro. Né? Que Vamos fazer um banco de dados, um cadastro. Conhece de... Nunca tinha pensado nisso. monocular. É legal, cara. Uma paciente de vocês aqui, Bruna Jorge, fui beneficiada A Bruna. no final do ano passado. Aham. Muito grata, devolveu minha autoestima. Sempre grata pelos doutores por ter me escolhido. Querida. A Bruna foi paciente Foi da modelo última. da última turma, da turma do ano passado. Não a Do- última, a penúltima, né? Penúltimo. E isso é muito legal, né? Então, a ceratopigmentação hoje, ela é um procedimento que não tem disponível nas redes públicas. Por quê? Porque não estava nem regulamentado pelo Conselho ainda. Agora já está regulamentado. Então, agora a gente começa um trabalho de fazer com que o Sistema Único de Saúde possa reconhecer isso como uma técnica de reconstrução médica. Então, é todo um passo, né? Passo a passo. Então, até então, era um procedimento particular feito que não é coberto pelos convênios e não tem cobertura pelo SUS. Era feito, pode ser feito em algumas instituições a nível de pesquisa, Como eu como faço. o próprio Giovanni Eu faz. faço um protocolo de pesquisa da USP, Na mas USP. é como um estudo fechado. São protocolos de pesquisa. Então, não existe o código do procedimento no SUS. Agora que existe um parecer que regulamentou, a gente tem, então, a possibilidade de levar isso para que seja incluído. Mas até então, não. Então, o procedimento é uma cirurgia particular e tem muitos pacientes que, às vezes, não têm condições de pagar a cirurgia, né? E procuram a gente pedindo ajuda e tudo mais. Então, a gente, nesse intuito, criou o Instituto Vis-a-Vis, né, que está engatinhando ainda, mas é uma instituição justamente focada em ajudar e levantar recursos para essas pessoas. E uma das formas que a gente conseguiu de ajudar esses pacientes é através do programa lá, Expandindo Olhares, que é o projeto que a gente consegue, então, pegar esses pacientes e levar para o curso de ceratopigmentação que a gente tem para a imersão Vis-a-Vis, como pacientes modelo, para os próprios alunos que estão fazendo o curso, que estão aprendendo ali, poderem, de fato, fazer a sua cirurgia pela primeira vez com a gente do lado orientando, né? E tem dado super certo, a gente já operou... Tem um Instagram do Instituto, é bom avisar, né? Vis-a-Vis, Nós temos o Instagram Vis-a-Vis. do Ceratopigmentação Vis-a-Vis, que é o curso. Aí é para os Imersão. oftalmologistas, e os pacientes, óbvio, podem olhar ali. Mas se é um paciente que precisa desse procedimento e não consegue arcar com ele e quer participar, tem interesse nisso, é o Instituto Vis-a-Vis no Instagram. Tem um formulário em aberto, onde você se cadastra e aí você entra numa listagem que a gente vai escolher as pessoas ali para participar como um paciente, igual o Ale É falou. importante a gente salientar que não adianta só só preencher o formulário. Por quê? Porque precisa passar por uma avaliação médica para saber se você realmente tem a indicação, se o seu olho pode. A partir do formulário vai chegar em você. Exatamente. Vocês vão fazer a avaliação. Aí a gente entra em contato para Aí- marcar uma consulta, É. para fazer uma avaliação. Não tem como Pra operar gente sem ver se avaliar. realmente o olho dele tem condições, se tem indicação ou não, para daí a gente conseguir, de fato, pôr ele numa lista ativa de espera. E aí, assim que a gente consegue, né, nas próximas turmas do curso, ou
projetos futuros que a gente tem aí de arrecadação de fundos, de campanhas, a gente consegue, então, ir direcionando para esses pacientes, né? Então, é um projeto muito legal. O que mais? Eu ia falar alguma coisa que se você quiser continuar. Você esqueceu? Eu ia falar... Pô, Eu ia falar para as pessoas indicarem, Sim. né? Se conhece, vai lá, Instituto Isso. Vis-a-Vis, para isso. Mais outro paciente. Quem conhece alguém que tenha o olho branco, gente, É formulário. fala para entrar em Formulário, contato com a Instituto gente. pode ser direto também nos Instagrams, eu ia falar isso. nos nossos Instagrams. Porque a O gente meu é direciona. O meu é Dr.Garotti e o teu... Dr.x, dr.xis, né? Então, no Dr. X, Dr. Garotti, pode mandar mensagem pra gente que a gente direciona e orienta como fazer também, né? Também. Isso aqui que a O que paciente... a paciente fala? É o Jarvis. Boa noite, estou aqui na expectativa de uma oportunidade de realizar esse procedimento. Pô, que legal. Tá vendo? Tá esperando, tá Escreveu. guardando. Deve estar na lista. Exatamente. Ótimo. E é importante a gente Você ia falar mais ressaltar do parecer? é, Pode falar? do porquê que foi vedado, então, para fins estéticos, né, em óleos saudáveis. Então, é importante porque isso viralizou. Que deve ter Com muita gente querendo saber. Muitos agora. brasileiros, né, que foram para o exterior fazer essa cirurgia. Então, assim, hoje tem vários países na Europa, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, que já fazem esse procedimento, que é a ceratopigmentação puramente cosmética, para mudar a cor do olho, né? Mas o Conselho Federal de Medicina veda expressamente a realização da ceratopigmentação com fins puramente estéticos, de alterar a cor de olhos sadios com visão normal. Ele coloca que a introdução de pigmentos em uma córnea saudável representa um risco inaceitável e desnecessário. Ele cita um parecer anterior de 2016, em que se referia a procedimentos para troca de cor dos olhos também, que estabelece o entendimento já deste conselho contra intervenções arriscadas e sem embasamento científico para fins estéticos. A ceratopigmentação em óleos sadios enquadra-se nesse mesmo raciocínio, sendo prática reconhecida e proscrita, ou seja, não indicada. Aqui, a minha única crítica é que não é sem embasamento científico, né? Isso não dá para falar. Essa técnica ela foi desenvolvida, a ceratopigmentação cosmética, ela foi desenvolvida pelo professor Alió depois que ele trilhou todo um caminho de ver que era seguro para olhos cegos, seguro para olhos com visão, para doenças, casos funcionais. Então, por que não fazer numa pessoa que queria mudar a cor do olho? E aí ele já tem toda uma documentação científica robusta que embasa isso. Agora, isso significa que a gente é a favor e que a gente tem que fazer? Não, aí é outro ponto. É outro ponto. Né? Eu acho que assim, Sim, você fala, sem que a embasamento cor, científico a cor não é. feia não é o Sem caso. embasamento científico não é. Agora, deveria ser feito? Acho que não. Porque é uma técnica invasiva num olho que está completamente saudável e você vai ter riscos. Então, assim, realmente vale a pena arriscar a sua visão para mudar a cor do olho? Tem muita gente achando que vale e está indo fazer, né? Eu acho que não. Eu acho que fica um pouco esteticamente robótico, mas eu acho que a vida dos outros também eu não sei se me diz tanto respeito assim. Eu tenho uma opinião que eu não tenho 100% de... Eu não faria, assim. Eu, como cirurgião, não faria. Como cirurgião. Mas que eu Ou sou como- contra os outros fazerem ou irem fazer, eu não sei. Porque, que nem... É aquela velha história que eu falei uma vez, cara. Prótese de silicone. É estético puro. Sim. Quer dizer, você pode pôr em reconstrução de uma pessoa que sofreu um câncer de mama e reconstituir a mama dela e tal. Começou assim, né? Hoje, 90%, sei lá, de quantos por cento de quem faz é estético. Você pode pôr uma quantidade exagerada. Exato. É estético Exatamente. puro. Tem risco de complicar? A cirurgia tem. Você sempre vê que tem umas questões que complicam. E esse parecer me lembra muito que eu já li há muito tempo atrás pela Sociedade Americana falando sobre a cirurgia refrativa. Pô, mas vocês são loucos, vocês vão aplicar um laser para tirar grau no olho de alguém, você está arriscando a visão da pessoa para isso. Parecia loucura mesmo. Cirurgia refrativa. Que é a cirurgia de correção de grau a laser das pessoas, que hoje é comum, mas que há 20 anos atrás nem existia, mal existia. Tem 25 anos o primeiro PRK, né? Que é a primeira técnica laser ali.
E virou uma coisa comum, segura, que é uma Exatamente. área hoje em dia dentro da oftalmologia, a cirurgia de grau. Então, assim, eu entendo que juridicamente a medicina tem que ser mais conservadora, porque senão vira uma Com certeza. bagunça. Exato. Mas eu acho que em questão de muito tempo, quando estiver bem estudado, vai ser uma técnica cosmética como outras. Como outras, porque é isso, assim, você Eu fala acho. que você vai arriscar a visão de alguém. Ok, numa lipoaspiração você pode morrer e tem várias A pessoas que lipo é a já mesma morreram coisa. por isso. E é uma das cirurgias mais feitas no mundo, no Brasil. Então, assim, a cirurgia plástica tem um histórico grande com isso, né? E é muito polêmico mesmo, né? Não estou defendendo, estou falando que a pessoa ela tem o livre-arbítrio de querer fazer com o corpo dela o que ela quiser. A gente, enquanto médico, tem que fazer o que realmente a ciência seguro. disser que é seguro. Mas o que é seguro? Não existe nada 100% seguro, né? Sempre vai ter um risco. Então, assim, a pessoa sabendo desse risco, ela estando disposta a correr esse risco, ela quer fazer porque aquilo realmente é muito importante para a vida dela, talvez seja aceitável, né? Eu acho que, assim, eu tive um caso que eu tive vontade de operar, porque era um paciente que veio para mim usando já uma lente colorida, uma lente verde, e a gente fala que a lente de contato é uma opção muito mais segura do que a cirurgia, mas tem várias pessoas cegas por uso de lente de contato colorida, né? Por mau uso da lente de contato colorida, como era esse caso desse paciente que veio para mim falando assim, doutor, hoje eu estou com 45 anos, eu uso essa lente desde os meus 18 anos, eu não tiro a lente para nada, ninguém nunca me viu sem a lente. Eu sei que eu estou correndo mais risco ficando com essa lente do que se você me operar. Porque se você me operar, eu vou conseguir tirar a lente. Mas se não, eu vou continuar usando, não importa. Até eu perder meu olho. Entendeu? E aí, quando eu fui examinar, o olho dele tava uma Neovaso, tragédia. tal. Assim, tava tudo com neovaso, com ceratite. Assim, um abuso extremo da lente de contato. Ele não tira essa lente nem para dormir, nem nada. Fica aquela coisa. Então, quer dizer, eu tenho de verdade pacientes cegos com acantamela que pegaram por causa da lente. Então, quer dizer, até que ponto que a lente também é um problema, né? E aí, se você faz um procedimento minimamente invasivo, como a ceratopigmentação cosmética, para pôr um pigmento ali de forma definitiva e ele poder parar de usar aquela lente, pode ser realmente mais seguro. Então, nesse caso, eu fiquei assim, poxa, esse era um caso... Seja uma técnica até salvadora. Exato. Agora, Dúvida, é polêmico, Porque a pessoa assim... está disposta porque a perder o olho. a questão é que esses vão ser a minoria dos casos. A maioria vai ser a pessoa que simplesmente, assim, eu quero mel em vez do castanho claro que eu tenho. Pô, é igual aquela foto que eu mostro na aula lá do FLAC. É um olho verde lindo que a pessoa fez uma ceratopigmentação por um esmeralda que ficou artificial, que é um verde também. Trocou de verde para verde. Aí perde um pouco já até o freio do... Não dimensiona o risco, né? Exatamente. Não dimensiona o risco, nem o paciente, talvez. E aí entra muito a questão do dismorfismo corporal, né? Assim, curiosamente, eu tava vendo aquelas entrevistas da blogueirinha, teve uma pessoa que ela entrevistou, e ela falou assim, um procedimento, ela, cosmético. Ela, tá, mas qual o procedimento cosmético? Ela, do nariz, não, do olho, que ela fez a ceratopigmentação do olho, né, da cosmética. Aí ela, um procedimento que deu certo, ela, nenhum. Aí eu falei, poxa, tá vendo? Mas por que ela Mas acha ela continua fazendo. Mas ela vai ficar nessa busca Isso. infinita. Ela vai continuar fazendo. Ela vai continuar fazendo. Por quê? Porque isso é um dismorfismo, gente. Nenhum procedimento vai ficar bom, porque ela nunca vai conseguir chegar no que ela quer. Então, esse é o ponto, né? E é o cuidado que a gente, quanto médico, tem que ter de não sair fazendo qualquer coisa que o paciente quer. Então, é super plausível e super importante esse parecer do CFM vedando a ceratopigmentação cosmética nesse momento. Eu acho que, neste momento, no Brasil, a gente realmente precisa, primeiro, estabelecer a questão terapêutica, reconstrutiva, de olhos cegos, né? Depois a gente provar que para olhos com visão, com função ali, que com alguma finalidade terapêutica, a gente também pode fazer... Quem sabe um dia chega nessa parte estética. Me impressiona o lado estético que assim, a motivação dos pacientes é muito forte. Assim. Não, mas isso aí tem risco para tua visão.
Não, tudo bem, eu quero fazer. Tem um termo de consentimento de um dos cirurgiões que eu conheço de fora do país que aplica esse termo, onde as pessoas vão fazer a cirurgia. Escreva e leia em voz alta junto comigo, que eu sou cirurgião. Estou filmando, gravando. Estou ciente de que posso ficar cego com esta cirurgia. Repita e escreva. Estou ciente que posso ficar cego com essa cirurgia. Você está de acordo? Estou de acordo. Por puro cosmético. Então, assim, a pessoa tinha que talvez agradecer porque ela tem os olhos com visão 100%, sem problema, sem nada, e tá no risco ali. Agora, pode ter gente que vai optar por esse caminho. E eu acho que aí é uma decisão da pessoa. A modificação corporal entra sempre nessas nuances, assim, né? De que não tem 100%, mas a gente, como cirurgião, tem que fazer onde a gente tá seguro mesmo. Eu acho que no Brasil realmente falta estudo, né, A gente, assim, traz um ponto, acho que como cirurgião, a gente, né, eu no meu lugar aqui, né, vou colocar um boné de fabricante, né, de desenvolvedora de projetos, que é o outro boné que a gente usa, mas agora eu pus ele um pouquinho, eu tiro. Mas a gente tem que ter a segurança da indicação, a segurança da aplicação, sim. E quando, né, for realidade, que eu também acredito que um dia vai se tornar realidade, além do terapêutico que já é, mas uma troca de olho cosmética, cor do olho, né? Eu acredito que vai ser, eu acredito que sim. Mas quando, não sei. Faz mais de 2000 anos que o ser humano é fascinado pela cor do olho dos outros. Não vai acabar eu vou falar agora. assim, quando eu era criança, né? Porque meu irmão mais velho tem 12 anos mais velho que eu. E quando eu era criança, eu queria ter olho azul. Né? Eu queria, porque queria ter olho azul. Aí ele falava assim pra mim, come formiga que fica. Mas o que eu comi de formiga na minha vida... Não, é que esse cara não precisa, né? Mas se me falassem, não, você tem essa técnica, ela é super segura, é 100% eficaz, não tem risco pra sua visão, eu faria. Só digo que comer formiga não dá certo. Eu ia ficar bonito de olho azul também, mas é isso. E não é à toa que já, né, existem lentes coloridas, que existem procedimentos. Até colírio para mudar a cor do olho, você vai achar na internet. Claro, picaretagem não funciona, mas existe. Então, quer dizer, técnicas de implante intraocular para mudar isso é uma busca do ser humano, né? E aí tem coisa que não adianta a gente ficar tentando impedir que aconteça quando a coisa já está acontecendo, né? É o mesmo caso da extensão de cílios, o caso da própria tatuagem, né? Não tem como a gente brecar uma coisa que já está acontecendo e está evoluindo. Então, a ceratopigmentação cosmética já tem 15 anos que está sendo feita fora, na Espanha, né, na Europa, e isso vem acumulando dados científicos. Então, a gente está acompanhando para ver. O que é importante? É importante a gente saber do que se trata. Antes da gente ter preconceito e falar que isso é um absurdo, a gente tem que estudar a técnica, saber como foi feito, saber como que chegou nisso. Por quê? Porque os brasileiros estão indo para fora fazer, e eles vão voltar para a gente acompanhar. Né? Então, e aí, quando chegar no consultório, você vai falar, não atendo, porque o problema é seu que você quis ir lá. Pelo contrário. Ou então, pelo contrário. Né? Ou então a gente tem que também pensar nas pessoas que vão acabar se arrependendo de ter feito. Né? Essas pessoas, elas também vão estar aqui na nossa mão. E aí, o que a gente vai fazer? De repente, se um paciente chegar falando, doutor, pelo amor de Deus, tira isso do meu olho, eu não estou conseguindo viver com isso mais, está muito feio, está com problema, está com isso, com aquilo. Eu vou falar, volta lá para a França para fazer... Né? Então, assim, a gente tem que pensar nessas soluções. Já temos solução para isso? Ainda não, mas a gente está... Acho que talvez até seja essa a solução, mas até que chegue nessa solução, você vai ter que ter Você tem que fazer um acolhimento. Vai ter que fazer alguma coisa. Você tem que acolher essas pessoas e acompanhar. Primeiro socorro vai ter que ter. E é bom, que nem eu mantenho contato com esses cirurgiões de lá, que eu conheço vários de coisas de congresso mesmo. Se bater papo com eles, acaba conhecendo eles. E eles vão explicar, ó, essa técnica aqui, desse caso desse paciente, tem esse prontuário, então é mais fácil até para você trocar uma ideia com a pessoa. Para quem não sabe, esse ano de 2025 teve a segunda edição já do Color, que é um congresso internacional de ceratopigmentação, específico de ceratopigmentação, né? A Giovanni foi esse ano em Dubai. E aí, aula assim, de novo. É um movimento mundial que vem crescendo, né? E a gente está acompanhando isso. Tinham lá? Nossa, congressistas total, acho que tem uns 150. 150 a 200. Para um congresso nichado, é a mesma coisa que fazer um só sobre cirurgia do dedo do pé. Assim, é uma coisa que para ortopedistas... Nichado, né? Então, assim, é bastante gente.
Agora, assim, ó, eu vi dos cursos, né? Eu vi alguns trabalhos, né? Dos congressos, dos médicos, enfim. E nenhum é tão lindo e maravilhoso quanto o de vocês. Falando até artisticamente, né? Da reprodução do olho, da cor, dos detalhes, na riqueza. Falando de arte, né? Porque é uma arte, né? Que vocês fazem, né? Vocês dão muito valor ao detalhe. Sim. Dão muito valor ao detalhe. E da onde vem tanta inspiração? A gente vê o quadro ali, né? Da onde vem tanta inspiração? Não, a gente vê que a inspiração vem dos artistas, enfim, de toda uma trajetória. Dentro do curso tem o artista que veio, que participou agora do último curso. Isso, né? O Leandro Portela, maravilhoso, tá? Eu trouxe os quadros dele para ilustrar aqui para o cenário. É isso, eu acho que, assim, eu sempre tive esse lado artístico, assim, sempre gostei de artesanato, de coisas minuciosas, né? E a minha madrasta era artista plástica, então ela me deu, né, quando eu era criança, uma maleta com tinta a óleo, com paleta, ela me ensinou luz, sombra e, né, pintura, assim, cores. Então, esse contato, quem diria, né, que hoje eu ia estar misturando tintas dentro de um centro cirúrgico para achar a tonalidade do olho de alguém. Então, é inacreditável, né? E quando eu descobri que isso era possível, então eu falei, gente, é um sonho, assim, eu poder juntar o amor pela arte, né, com a oftalmologia. Então, e isso é uma coisa que eu sempre faço questão de trazer para o nosso curso, para a imersão, que é o lado artístico, né? Então, a gente não pode encarar isso simplesmente como uma técnica e uma fórmula matemática ali para fazer aquilo. A gente tem que entender, e a arte, tem gente que tem o dom, não, é aprendido. Existem teoria de cores, existe colorimetria, existe técnicas de implante do pigmento e de cor, de teoria das cores, né, que a gente precisa estudar e ensinar para o médico, porque ele não sabe, na maioria das vezes, essas teorias. Então, a gente sempre traz artistas para o curso. Isso é uma marca do curso em si, né? A minha paciente, que a gente traz todas as vezes, a Fafá. Querida Fafá. Um abraço para Fafá. Que Que ela já foi... Ela é uma paciente minha que tinha todo um contexto de dificuldade de encarar você, de olhar olho no olho mesmo. E ela se escondia e tal. E depois da cirurgia que eu fiz com ela tá ótima visualmente. Você não fala que ela tem ou tinha um olho branco, que não enxerga. Parece que tá igualzinho. Parece que e ela começou a pintar olhos, em quadros de olhos. Então o tema agora dela é olho. E ela tem um estilo todo psicodélico. É muito legal. E ela vai dar o depoimento dela sempre que a gente chama ela e expõe os quadros dela. Cada vez ela tá criando uma coisa diferente. Ela é super talentosa. Então, uma coisa que tem esse tom artístico na imersão mesmo em si, sempre tem, né? É legal que ela é muito reservada e quietinha, mas quando ela pinta, você sente toda a intensidade que ela... toda a intensidade dela, da revolta, da coisa que ela não expressa, né? Mas que tá lá dentro e ela se expressa através dos quadros. Então, você olha o quadro dela e fala, nossa, forte, sabe? Você sente essa emoção. Exatamente. E ela fala que isso ajudou a quebrar a timidez dela, que era muito pior antes. Ela ainda tem o estilo mais quieto dela, mas ela já consegue te falar com você olhando, conversa em público, que a gente põe ela pra falar em público de propósito, que é pra ela se soltar, porque daqui a pouco ela tá expondo pelo mundo, aí eu quero que ela brilhe muito, então tem que ser isso mesmo, tem que treinar. Tá lá no Collor falando da... Opa! Ó, exato. É isso aí. Não, e esse lado artístico de trazer esses detalhes, a cor que seja adequada, né? A cor mais próxima dos olhos, da cor dos olhos. Claro, para ter uma aplicação mais tranquila, melhor, mais eficiente, mais eficaz, foi que trouxe, né, que facilitou e trouxe os pigmentos com as tonalidades mais adequadas, principalmente para os olhos brasileiros, né, da nossa realidade, são olhos mais escuros. Então, existe a gama dos castanhos que caem muito bem e que foram, né, muito... A gente fez em parceria e que teve muito as misturas de vocês e tudo,
Que vocês, para chegar na cor, né, legal, que vocês falam, vem aqui ajudar. Eu falei, hoje não dá, eu tô fazendo almoço. Eu acho que exatamente. Então, assim, o parecer, ele traz esse detalhe que, para mim, assim, é fundamental, que é sobre a segurança e a regulamentação do procedimento e dos pigmentos, né? Então, ele fala que a segurança do procedimento dentro da sua indicação restrita depende do uso de pigmentos biocompatíveis e adequadamente regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária por meio da RDC 553 de 2021, aplicados por médico oftalmologista capacitado em ambiente cirúrgico apropriada. Né? Então, o que é essa resolução 553 de 2021? Eu estou com ela aberta aqui também. A André deve saber de cor. Essa é a resolução chave para um pigmento de micropigmentação e tatuagem. Né? Ela dispõe sobre o registro de produtos utilizados no procedimento de pigmentação artificial permanente da pele. Né? E aí, então, ou seja, hoje no Brasil, para a gente usar todos os pigmentos que têm registro na Anvisa para tatuagem e micropigmentação, eles têm que seguir essa resolução. Né? E se não tiver seguindo essa resolução, ele não vai ser registrado, ele não vai ser aprovado. Então a gente já sabia disso, né? Porque a gente já tinha estudado isso, e a gente entendia justamente esses pontos, né? Que eu vou trazer alguns detalhes. Então, o produto usado nos procedimentos, eles são classificados como dispositivos médicos, então essa é a resolução que define isso, né? Ele já é classificado como dispositivo médico. Para a demonstração de segurança e eficácia dos produtos implantáveis, deve ser apresentado relatório de avaliação biológica, revisão de literatura, requisitos essenciais de segurança e eficácia, teste de biocompatibilidade. Então, quer dizer, já tem tudo isso, já tinha, né? Apenas podem ser registrados na apresentação estéreo, determinação do prazo de validade e prazo de validade após aberto, né? E boas práticas de fabricação de produtos. Então, quer dizer, são vários itens que fazem que um produto qualquer de tatuagem, ele já tenha qualidade. Agora, a gente começou a fazer e falou, tudo bem, mas aí a gente vai pegar uma tinta de tatuagem que tem aqueles nomes esdrúxulos e tem 1000 cores e 1000 variações e texturas, uns mais líquidos, outros mais viscosos, padronização, pigmentos né? orgânicos, pigmentos inorgânicos, né? Que diferença é essa? É tudo igual, não é? É uma bagunça, né? Então a gente foi estudar, né? E aí o Alió descreve que pigmentos inorgânicos são mais indicados para o olho, para a ceratopigmentação, para a córnea, né? Pelas características dos pigmentos inorgânicos, pela própria cor. E então a gente fez a curadoria. Isso, a gente conversou com a Andréia, né? Falou, Andréia tinha uma linha já de pigmentos inorgânicos, né? E a gente falou, vamos fazer uma coisa mais própria para a ceratopigmentação, porque o que você tem já pode ser usado, mas a gente precisava de uma coisa mais específica, né? Então a gente sentou, juntou, fez uma curadoria mesmo de todos os produtos e cores. Se a gente for pensar na nossa linha que está ali na mesa, são baseados nas cores das íris que a gente queria ceratopigmentar, e a gente percebeu que os tons mais frequentes são os tons de castanho, por isso que tem vários castanhos ali, que desde que esses castanhos já estivessem com o registro por vocês, certo? Para eu poder escolher alguma cor sua, você já tem que ter o registro dela, é isso? Exato. Como que funciona, né? Tudo isso que o X explicou, que está dentro da resolução. Então, sempre que a gente for, né, utilizar, já tem que estar dentro de todo esse contexto de registro, né, de submeter um produto a todos esses estudos e também ter um respaldo do registro da Anvisa. E também, o que é muito importante que a gente tem que colocar, que é a evolução contínua, né? Já que a evolução é contínua, né? Mas o que é evolução? Porque a gente vai sempre estar atrelado a um plano de gerenciamento de risco. Isso. Isso, assim, é algo que... O gerenciamento de risco, ele vai ser algo que vai conviver com a gente
Porque assim como vocês, né, vão aplicar, vão ter os problemas, vão ter o sucesso, então a gente vai gerenciar o risco, a gente vai estar em contato. O que a gente vai melhorar? É a cor que não está certa. Mas gerenciamento de risco em questão do que o procedimento pode causar de risco ou... O produto no procedimento. No procedimento. Então o gerenciamento de risco ele é amplo. Até... Ele é bem amplo. Então, assim, ele vai entrar assim, por exemplo, e se... como que eu faço para não ser aplicado como uma cerato cosmética, por exemplo? Aí eu tenho que ter um recurso para que isso não aconteça. Né? Então, isso tudo... Ou mesmo que eventualmente venha a ter uma mudança na coloração ou caso de alergia, isso tem que ser notificado para o fabricante para que ele possa rastrear, entender o que está acontecendo, como isso pode ser melhorado, se existe alguma forma. Isso, né? Então, é um produto médico, um produto rastreado, é um implante, então ele tem um lote, então vai ser... Ele tem esse controle e essa vida que nós vamos seguir com ele. Então, as cores hoje são essas. E elas... vão vir mais? Vão aumentar, vão mudar. E é isso. E é muito legal que a gente, mesmo antes desse parecer, a gente já entendia tudo isso e a gente já estava na frente. Quer dizer, a gente já isso aí que eu ia desenvolveu. falar mesmo. A gente já estava usando isso bem antes do parecer. Já tinha entendido. Então, por mais que o CFM ainda não tivesse dado esse parecer, a gente já tinha entendido isso e a gente falou, então a gente precisa de um produto melhor. E aí a gente já fez um produto melhor em parceria com a Magcolor, que não é nem o que o CFM exige, a gente já está além. A gente já fez um produto específico, já direcionado com a viscosidade, com os pigmentos que a gente escolheu, que já são os melhores para a córnea. Então, quer dizer, a gente já está um passo à frente, mas aí até lá, depois a gente vai melhorar mais ainda com as cores que os oftalmologistas mais específicas, né? Os registros específicos. Eu acho legal da Mag que vocês escutam bastante o que a gente fala. Então, a gente falou, castanho escuro ainda não é tão escuro. Tô tendo que pôr preto ou vermelho. Então, você já tá nesse processo de... A gente já tá fazendo um aumento do negócio. Mas eu acho legal o acesso, que é muito fácil de falar contigo, de você ouvir o que a gente fala, só você presta atenção e já pensa em mudar. Eu acho isso Agora, André, muito bom. Conta pra gente como é que foi isso pra vocês enquanto indústria? Quer dizer, de repente, uma área da medicina que estava querendo pigmentos de micropigmentação para usar no olho de alguém. Como é que foi isso para vocês? Como é que isso chegou? Olha, assim, eu tinha visto o Cerato há um tempo atrás com a Inajá Bessa. Há bastante tempo atrás. E foi em Porto Alegre ainda que eu conheci. Ela é de Belo Horizonte, mas eu conheci em Porto Alegre. E eu vi isso há muito tempo atrás, mas assim, a gente fica sempre, ainda na época ainda estava em regulamentação, então a gente estava também, a gente estava no mesmo momento que ano era isso aí? Isso. Foi uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. Você tem quanto? Tinha quase 2? Aí você tem 22, só para contextualizar... 15 anos atrás, para mais até. Para contextualizar... Eu baseio nessa idade. A Inajá Bessa é uma queridíssima micropigmentadora que um dia me procurou e falou assim, eu já fiz isso daí. Eu falei, como assim você já fez? Não sei. Ela né? fez. E ela realmente fez com um oftalmologista de Goiânia, se não me engano, ou de Brasília, esqueci agora. Mas, enfim, ela viu aquilo e começou a falar, poxa, eu tenho materiais melhores do que ele está usando, e instrumentais, e um dermógrafo, né? E foi lá mostrar para ele como era e chegou, de fato, a fazer, sob supervisão, mas em condições diferentes da que a gente faz e preconiza hoje, né? E ela, assim, encantadíssima com a técnica. E ela falava assim, eu preciso de um outro oftalmologista, porque, assim, esse outro médico, não sei se ele não, né, continua fazendo, tá, mas mora longe. Ela queria continuar a fazer a coisa evoluir. E foi quando ela me conheceu e o primeiro dermógrafo que eu segurei foi o dela. Foi. E aí eu levei uns olhinhos de porco para o estúdio dela e a gente foi lá fazer um laboratório para testar. Então, assim, eu sempre falo isso nos meus cursos, eu sou eternamente grato aos micropigmentadores e tatuadores que me ajudaram, porque foi com eles que a gente está aprendendo uma arte que vem deles, né, de vocês. E a gente está implantando o conhecimento da medicina e da oftalmologia nisso.
Mas sem o conhecimento técnico e a evolução dos instrumentais, dos aparelhos e da técnica das agulhas, dos tatuadores, dos micropigmentadores, a gente não conseguiria fazer o que a gente faz hoje, né? Então a gente tem que reconhecer isso. E veio a partir, assim, a primeira vez que eu vi, né? Eu vi em fotos e tal, que ela levou para apresentar. Então, assim, na hora eu falei assim, mas eu pensei nesse dia, falei assim, isso aí, ainda mais a gente estava começando com regulamentação, eu falei assim, imagina isso aí, meter com isso aí agora é cadeia, né? Porque isso é um... Exato. Né, a gente sabe que, né? Eu falei, não, deixa, e foi andando, né? E para falar a verdade, eu nunca mais, assim, não havia pensado nisso. Até que a Ana Figueroa esteve aqui, ela falou assim, queridíssima, ela, né? Beijo para ela. Beijo, Ana. E aí a Ana esteve aqui, né? Ana, nossa parceira. Gente boa demais. Centro técnico, ela veio aqui e falou, eu preciso mostrar porque eu falei para vocês hoje pro X, e na hora ela falou, eu já meti lá X. Bom é que a André é rápida, né? Aí eu pensei, é o que eu tô falando. Vamos ver. Aí eu já mandei a mensagem, me apresentei, eu já fui tentando, eu falei, e eu encontrei você no congresso de Belo Horizonte. Né, que eu falei assim, esse. Eu falei assim, você é o Dr. X? Prazer, e aí o destino nos juntou no congresso. E aí foi, assim, foi uma coisa, mas assim... Respondendo a sua pergunta, foi com grande entusiasmo que a gente, né? Eu trouxe para cá um grande entusiasmo, porque a parte de... Quando a gente trabalha com arte, com reconstrução, a parte do nosso trabalho também, assim, acho que um dos principais focos da micropigmentação, da Magicolor, é trazer dignidade mesmo, porque a gente já viu muita gente... Só com, às vezes, um pelinho, uma sobrancelha, a pessoa parece que você traz, assim, pra gente que não é valor, mas pra ela você fez 2 pelinhos aqui, parece que você entregou um carro pra ela, não sei, assim, sei lá, algo muito valoroso, que pra gente não tinha valor. Então a gente já viu muito, mas muito desses. Bastante, assim, e esse é especial, né? A Cerato Pigmentação. E eu, como micropigmentadora, há muito tempo já não faço mais, mas eu fiz muita reconstrutiva, muita é muito legal, né? Reparadora de areola. Muito mesmo. Então, assim, eu via essa coisa. Então, essa tendência mesmo. Eu achei legal o teu padrão já de qualidade dos pigmentos. Assim, o frasco já estava tudo estéreo, tudo bonitinho, o rigor que vocês têm de fabricação já estava pronto para o que a gente precisava, porque... A gente teve contato com outras marcas e tudo, mas não... E também a visão, né? Porque teve um outro fabricante de São Paulo que a gente procurou e que eles assim, não, isso a gente não tem interesse. Tipo, não vai pôr nosso pigmento no olho de alguém, não quero me envolver com isso, porque não entendia mesmo, né? E vocês foram super receptivos. É como você ter um entendimento, né? Porque existe o eyeball, existe outras coisas, existe troca de olho, existe o entendimento. Então, quando a gente busca entendimento, a gente já tem, né? A gente já trabalha, né, com ciência, com ética, e é muito diferente do que a gente pode oferecer para o outro e, né, através de nós até para nós mesmos, né? Eu acho que é uma técnica que ancora muito com a ideia da marca, pelo que você está me falando, né? Uma marca que sempre trabalhou com reconstrução, fazer algo que dignifica de novo a pessoa, e a gente faz a mesma coisa, então sinergia rola, né? Sinergia, né? Vai bem. Magicolor, Vis, né? Exatamente. E a gente enlaçou aqui. E a gente está chegando aqui, a gente deu uma estouradíssima aqui no nosso... Rapaz, verdade, hein? Nosso papo, aqui o pessoal já tá falando assim, ó. Já foi, já voltou. Mas é isso, acho que assim, é muito legal ver que a medicina está rompendo barreiras de preconceitos, né, que sempre existiram, para entender que não é só uma questão estética, né? Não é só a cor do olho, é dignidade, é autoestima, é a pessoa se olhar no olho, é o vis-a-vis, é olho no olho, né? É você ter a dignidade de olhar no olho de alguém sem sentir vergonha, né? Então, isso é terapêutico mesmo, né? E essa é a nossa missão. Então, seja na micropigmentação, né? Ou na oftalmologia, na ceratopigmentação, é um propósito muito bonito, e que bom que a medicina está reconhecendo isso agora, né? E a gente realmente tem um aval de um Conselho Federal de Medicina para a nossa técnica, para os nossos produtos, e que a gente está só começando. A gente está criando uma área nova na oftalmologia e na indústria, né? Para um segmento
que tá só começando. Nós realmente estamos sendo pioneiros no mundo, né? Eu diria que primeiro o episódio, tá? Brasil está na moda, cara. Eu acho que a gente tá mostrando pro mundo que a nossa técnica é muito boa e que tem produtos muito bons e pessoas boas e resultados bons. E que vocês estão junto com a gente nisso e que vai crescer muito, realmente. Obrigado pela parceria do primeiro episódio já. Primeiro episódio, né? Foi muito bom. Eu espero que quem nos acompanhou tenham gostado. Indiquem Cerato Pigmentação para quem precisa. Por favor. Dr. X, Dr. Garotti e Magcolor, juntos aí em busca da dignidade, né? A partir da medicina que toca aí muitas pessoas. Isso mesmo. E também Obrigado. boas festas para todos, para quem está aqui, né? Bom fim de ano. Então a gente enlaçou aqui Fechamos com o um ano presente. com chave de Acabou o ouro. ano. Presente desse. Então, mesmo. muito Obrigado, obrigada aí a gente. todos. Por todos que André. ficaram Vamos aí. fazer uma fotinha assim, ó. Ah, vamos, Né? com certeza. Direito? É o direito? Pra cá, direita? Pode ser. Peraí, deixa eu tirar. Deixa eu a gente tá aqui no... Vis-a-vis. Vis-a-vis. Obrigado. Bem, gente, Obrigada. muito obrigado, André. Obrigada. Boa noite, pessoal. Super beijo.